sejam bem-vindos. Cá estamos novamente no Bem-Aja, como prometido. Aqui, hoje, agora, iremos tratar do assunto conversa do nosso quintal. Já estamos cá no estúdio com a nossa mana Quitéria, de Moçambique. Vamos falar dos assuntos que têm a ver com Moçambique. Moçambique, país irmão de Angola, que está a viver momentos muito difíceis, momentos de transformação, momentos que a juventude moçambicana acordou, a juventude moçambicana despertou. Não despertou porque no passado a juventude não tinha despertado. A juventude moçambicana despertou porque deu conta do recado que este tempo pertence a eles. Este momento é o momento deles. Então, a juventude, de facto, está em ação e quer mudança, quer um upgrade da democracia, quer ver, portanto, um país mais moderno, um país que vai ao encontro da sua população, que vai de encontro aos ensejos da juventude atual de Moçambique. Então, caros amigos, sejam bem-vindos. Daqui a nada eu irei vos introduzir a nossa mana, que já está aqui conosco a partir de Moçambique. Nós temos a nossa mana, portanto, a Quitéria Guiren Ngane. Hoje acredito que consigo fazer o spelling muito, muito, muito bem. E então, sem mais tardar, vamos embora. Muito boa tarde, minha mana. Muito boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Muito obrigado pelo convite. E desta vez Olha, pronunciou muito bem. olha, ouve-se muito bem. Estamos em tempo real, não é? Não há atrasos, não há nada. Hoje está mesmo ok. Olha, Quitéria, eu quero te agradecer imenso. Como ontem tentamos, mas não foi possível fazermos de forma eficiente, por razões técnicas. Mas nós agradecemos o Bem-Aja. É uma honra ter uma pessoa como tu e vais descobrir o porquê. Porque na nossa conversa iremos revelar muitas coisas, porque és uma mulher que estamos a descobrir que já começas a inspirar tantas outras mulheres, não é? E por isso, para nós é uma honra estares aqui conosco. Estamos a escrever a história. Tu estás a escrever a história da juventude do teu país, da juventude africana, desta geração. Quando as futuras gerações virão, elas encontrarão o teu legado, não é? E por isso, para nós é uma honra termos aqui a Quitéria. Quitéria, como é que está Moçambique? Como é que está Maputo? Moçambique está a viver o tempo da juventude. Um tempo bastante agitado, de muita tensão, mas acima de tudo descoberta. Aquilo que Alcina Oana, na sua obra, chama do tempo da juventude, no seu verdadeiro sentido. Um tempo que, por um lado, pode ser considerado bastante difícil, ou de bastante perseguição política, mas simultaneamente um tempo de um despertar, de um boom da juventude que Uhum. procura se descobrir, como dizia Frantz Fanon, cada geração tem uma missão por descobrir, cumpri-la ou Uhum. traí-la, e nós sentimos que neste momento a juventude moçambicana acaba de descobrir esta missão, uma causa, um ideal comum, e tem este combinado que nos deixaram de cumprir esta missão. Uhum. Fanon inspirou muitos intelectuais, não é? Está a inspirar até intelectuais dessa nossa era, da nossa juventude. Oh, eu já não sou assim tão jovem, eu já estou na casa dos 40, não é? Mas há quem continua a se considerar jovem porque, olhando bem para a configuração hoje, como está, digamos, o
a longevidade da vida humana. Portanto, hoje a pessoa vive muito mais tempo. Então, a quem quer introduzir esse conceito de que a gente tem 55, mas eu já não estou na casa. Eu já não estou na casa da juventude, tu és fresca, nota-se mesmo, e não é o caso de dizeres aqui a tua idade. Se quiseres dizer, podes dizer, mas por cortesia, eu quero ser o galante homem que não pergunta a idade. Graças a Deus, eu tenho a sorte de poder fazê-lo na minha casa da juventude. Estou a desfrutar dos últimos cartuchos, mas posso desfrutar à vontade e dizer que, enquanto jovem, fiz alguma coisa pela minha pátria. De facto, não, tens que te orgulhar. Tens que te orgulhar mesmo, e porque já deste uma boa carga e esta carga ficou indelével, historicamente fica ali e está. Minha mana, és psicóloga, és formada em psicologia, mas esta tua formação foi, digamos assim, uma influência no teu percurso da adolescência, ou foi uma opção, algo que tu já amavas fazer? Por que é que te tornaste uma psicóloga? Ok. Eu fiz psicologia social e das organizações. Eu costumo dizer que foi a primeira escolha da minha vida. Uhum. Foi a primeira escolha da minha vida porque durante toda a minha infância eu acreditava que seria médica. E há uma passagem no livro Becoming, da Michelle Obama, que eu gosto muito, quando ela diz... Ela tem um histórico muito parecido com o meu. Ela sempre pensou que fosse nesse sentido, sempre pensou que seria médica. E ela, a dado passo, diz que o hábito que os adultos têm de perguntar a uma criança: o que é que tu queres ser? Como se nós chegássemos em algum momento da vida a ser alguma coisa, esquecendo muitas vezes que a profissão é apenas um caminho para se chegar a algum lugar, para se ser algo, e não em si o ser, o nosso fim. Uhum. Mas a pergunta que se faz constantemente à criança: o que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? E eu não sei em que momento da minha vida eu fui dita que a medicina era a opção e que eu deveria responder que eu quero ser médica. Mas eu sei que toda a minha infância eu ouvia o meu pai, eu ouvia a minha família dizer que essa será a médica de família. E eu respeito que eles faziam isto com todo o amor e carinho, na perspectiva de que esta vai ser aquela que vai salvar vidas. Eles repetiam sempre essa parte: vai salvar vidas. E na infância nós achávamos que salvar vidas é só por dia. Tu gostas da seringa, gostas da pica, gostas de apanhar pica-pica? Nunca tive medo, mas também descobri que não tinha nada a ver comigo. Seria uma médica falhada. Eu tinha aquela convicção de medicina por aquilo que eu não queria decepcionar a minha família. Então, eu nunca questionei, basicamente, aquilo que tinham dito que eu seria. De tal modo que sempre que alguém me perguntasse: o que queres ser? Médica. Eu nem parava para pensar. Cheguei à 10ª classe em Moçambique, o nosso sistema de ensino. A partir da 10ª classe, tu tens de escolher uma secção. Ou fazes letras, ou fazes ciências. Como eu sabia que queria fazer medicina, eu tinha que fazer ciências, porque era a única saída profissional, a única secção que me permitia ir para esta saída profissional. Quando eu chego à 12ª classe, eu tenho que preencher aquele formulário para concorrer para o exame de admissão para o ensino superior. E lá eu vou às cegas, marco logo medicina. De repente, dizem: mas Quitéria, tu tens uma segunda opção, escolhe a segunda opção. Nunca ninguém na vida me disse que eu teria uma segunda opção. Ok. Isso de segunda opção. E eu acho que é esta conversa que me despertou. Sempre faltou ao jovem esta oportunidade de pensar na segunda opção. Então, pela primeira vez na vida eu investiguei. E começo a investigar. Já que eu já fiz ciências, o que é que eu posso fazer com as ciências? E começo a encontrar psicologia, o que é isto? Psicologia é estudo da mente humana. Naquela altura, muita gente estava ainda com a convicção de que fazer psicologia é estudar os malucos,
A ideia de a doença mental é a única saída profissional de Aham. psicologia e que ser doente mental é ser maluco. Hum. E eu comecei a descobrir, afinal, existe psicologia social, afinal, existe psicologia das organizações, afinal, existe o estudo de previsão do comportamento humano, análise do Hum. comportamento humano, até psicologia política. Que em algum Uhum. momento da minha vida eu comecei a gostar muito de psicologia forense, criminalista, Ok. e eu desenvolvi uma nova paixão. Escolho Uhum. como segunda opção psicologia e entro para a psicologia. Ok, ok, ok. E, Mas agora, na psicologia, qual é, portanto, quando se fala de psicologia, estás a bem a nos descrever, não é? Tem a psicologia forense, tem a psicologia social, tá, tá, tá. Agora, a tua especialização em psicologia, qual foi a tua escolha? em termos formais, eu fiz psicologia social e das organizações, análise do Ok. comportamento humano nas organizações, qualquer que seja. Mas eu Uhum. não estou a exercer na prática a profissão de psicóloga. Ok, Eu sempre fui apaixonada pelo ativismo, o ativismo político e social. Então, eu ok. estou a usar a psicologia como eu posso, mas aplicada ao meu ativismo social, Social. E que é, na verdade, a minha maior paixão. a tua maior paixão, quer dizer, tu estás dentro daquela que é verdadeiramente a tua missão, porque a nossa missão é sempre ligada àquilo que a gente gosta de fazer, né? Aquilo que a gente ama fazer, é aquilo que nós nascemos, não é, para fazer, não é? Tu estás dentro da tua missão. Agora, qual foi o teu percurso? Como é que foi o teu percurso no ativismo? Tu há quanto tempo estás no ativismo? Quando é que começaste a fazer o ativismo político-social? E como é que foi este percurso, esta ascensão? Sim. Eu entro para o ativismo imediatamente a partir do momento que eu descubro este problema, em 2007, quando eu entro para o ensino superior. Uhum. É preciso dizer que na minha infância eu sempre fui uma criança ativa nos grupos de crianças da minha igreja, a Uhum. Igreja Metodista Unida. E Ok. sempre fiz parte daqueles grupos das apresentações e não só. Uhum. No ensino secundário também, eu participei no primeiro concurso literário Francisco Manhanga, que era um concurso para falar da vida e obra de antigos combatentes. E eu fui a vencedora do primeiro concurso de escolas secundárias, que era o concurso Ok. literário Francisco Manhanga, que falava da vida e obra do antigo combatente. Mas nessa altura eu estava muito longe que este era o meu destino. Aliás, até a pessoas diziam uma estudante de ciências que está no concurso literário, e eu dizia assim, por que não? Quando eu entro para a Universidade de Eduardo Mondlane, a mais referenciada instituição de ensino superior em Moçambique, eu já entro com esta preocupação de, afinal, eu descobri que eu tenho uma segunda opção. E nunca Hum. ninguém esteve nas escolas secundárias a nos explicar o que significa uma escolha profissional. E eu não tinha Uhum. sentido disto. Por isso, eu entro imediatamente para a Associação de Estudantes da UEM, onde eu ocupo a pasta de adjunta de assuntos acadêmicos, depois passo para responsável de assuntos acadêmicos. Esta área, na convicção de que, como responsável de assuntos acadêmicos, eu posso influenciar o desenvolvimento de políticas internas para que nós tenhamos maior contato com o ensino secundário, para que nós comecemos a desenvolver feiras de orientação vocacional, para que as pessoas saibam o que é que significa escolher uma profissão. Porque Uhum. há algo que a psicologia também despertou-me. É que nós temos o hábito de dizer que este é burro, este não sabe nada, este nunca mais sai do ensino superior. Mas ninguém nos fala da nossa vocação. A maior parte das pessoas estão a fazer uma formação superior, estão a fazer porque o pai quis que, estão a fazer porque a família não, porque o rap não é entendido como uma profissão, Hum. porque a literatura não é valorizada, porque se eu disser à minha família que eu quero ser um chefe de cozinha, a minha família vai dizer que isto não é profissão. Quer dizer, nós não permitimos as pessoas desenvolverem o seu potencial. E Uhum. era esse desenvolvimento de potencial que para mim era importante Uhum. valorizar. E foi Uhum. assim, nesta luta pelo desenvolvimento do potencial, que eu me engajo no ativismo social. Mas eu entro para a Associação de Estudantes e logo a seguir, em 2008, há uma ideia de que terminou o mandato daquele elenco que estava lá. E começam a dizer que Téria concorra para a presidência da Associação de Estudantes.
E eu reticente, acabei dizendo, ok, vamos lá avançar. E formamos a nossa lista com o pessoal de várias famílias e encontramos a primeira barreira da Hum, injustiça social, que ok, foi dizer, não, nós com candidatura submetida e tudo, ok. e nos dizem, estudantes do segundo ano universitário não podem concorrer Olá à lá. presidência da Associação de Estudantes. So what? Quer Sim, dizer, sim, quem é do sim. segundo Só ano, estudantes do terceiro e quarto ano. quem é do segundo ano não pode concorrer a Não podem presidente. representar os interesses Olá lá, olá da lá. associação de estudantes, não podem representar os seus próprios interesses. E nós perguntamos, nós dissemos, olha, isto não faz sentido. Quer dizer, um estudante do quarto ano que está a sair do ensino superior pode representar os interesses dos estudantes sentado em casa, mas um estudante que está no segundo ano e no primeiro não pode representar os seus próprios interesses. Então, Hum, isto foi um boom para mim, porque nós pegamos logo isso, fomos à direção de assuntos sociais, colocamos o advogado a trabalhar, que era para escrever contra esta barreira, e é quando uhum. um amigo vem ter comigo e diz, olha, Quitéria, há uma iniciativa de fundar o primeiro Parlamento Juvenil em Moçambique. Ok. Eu disse, eu estou muito desencantada com a ideia das associações juvenis. Estava Uhum, também desencantada porque, a dado momento da minha militância na Associação de Estudantes da UEM, eu comecei a uhum. perceber que havia um controle político-partidário invisível lá, que dizia, temos que organizar essa feira, mas temos que reunir com os jovens da OJM, que é o braço político do Partido do Poder em Moçambique, braço juvenil, que é para eles verem se dá para fazermos isto. E a mim Portanto, criava estamos a uma falar, confusão, eu já era uma. Eu sempre fui uma jovem rebelde. quer dizer, aí estamos a falar da juventude da Frelimo. Sim, Ok. que controlava a associação de estudantes Dos estudantes, e que a pois. mim criava alguma indignação, porque a associação de estudantes deveria representar os interesses dos estudantes, mas no Uhum, fim do dia representava mais os interesses da classe dirigente da universidade e dos grupos juvenis partidários. hum, hum, Isto a mim criou-me uma inquietude. hum, É hum. nesse momento que eu tenho o despertar e convidam-me para a iniciativa Parlamento Juvenil, mas eu estava desencantada. E eu disse, eu já nem quero saber desta coisa da associação, de associações juvenis, porque acho que todas elas são controladas e nós não temos a liberdade de dizer o que nós pensamos. E Hum. o meu amigo, na altura, o Sambão, disse, não, venha só a um encontro da comissão instaladora. Venha ouvir um pouco e depois vês. Eu fui ao Ok. encontro lá da comissão instaladora, a liderança começou a falar. Eu disse, parece que aqui eu me encontrei. Aqui parece que é um bando de jovens rebeldes e jovens que de alguma forma são livres de falar sem nenhum travão e Uhum. que têm uma É porque consciência de alguma forma. Porque aquilo é o ambiente sempre no mundo acadêmico, universitário, é aquele, tu sais de uma fase adolescencial, entras para uma fase em que das conta do recado que agora tens que começar a usar de forma livre o teu raciocínio, não é? Podes agora começar a te questionar e a questionar a própria sociedade, por que que as coisas estão assim, e dar a tua opinião. Isto é que é o bonito, não é? Quando alguém chega no mundo acadêmico, universitário. Agora, eu quero perguntar para si, o movimento estudantil moçambicano, ela é muito ativa, se faz sentir na sociedade ou na política moçambicana? Não, definitivamente não. Surgem algumas organizações juvenis que às vezes tentam ser interventivas. Em alguns momentos começamos a ver uma UNE a tentar se afirmar, mas na generalidade elas são uma reprodução controlada pelas entidades de gestão das próprias instituições de ensino. De ensino. Por exemplo, muito recentemente, estudantes da UEM vieram denunciar uma ação de fraude com provas, mostrando Uhum. como é que o processo de eleição da presidência da Associação de Estudantes tinha tido um enchimento de urnas, que é uma reprodução do enchimento de urnas que nós vemos acontecer nas eleições dos nossos países. E isto cria uma determinada revolta, porque quando os estudantes estão a reclamar da subida de propinas, ao invés de ser a associação de estudantes a ser o interlocutor válido no diálogo com a instituição de ensino, é a associação de estudantes a aparecer a dizer não reclamem,
Se vocês fizerem manifestação, esse problema não se vai resolver. É que a conjuntura do país é que obriga as taxas a subirem. Então é como se fosse aquele enviado especial da reitoria da universidade para acalmar o ânimo dos estudantes. Oh, isto é de facto. Agora, entrando um pouco mais sobre ti própria, né? Vamos agora falar um pouco mais de si. Começas o teu percurso no mundo do ativismo, te descobres que tens algo para dar para a comunidade, e eu tenho aqui o teu perfil atual, né? Este é o teu perfil atual. Vamos lá tirar aqui a capa, penso. Não, não, está tudo lá, é visível. Portanto, de formação psicóloga, é ativista, não é? Ativista política social, é presidente da Rede de Mulheres Jovens e é secretária executiva do Observatório das Mulheres. Presidente da Rede das Mulheres, cofundadora, eleita, é uma ONG, como é que isto acontece? E também o que é o Observatório das Mulheres? Ok. Como fundadora da Rede Mulheres Jovens Líderes, nós, na verdade, é uma iniciativa informal que junta mulheres jovens de todo o país, das 11 províncias do país, que decidiram se juntar e ter um espaço de partilha, um espaço de diálogo, um espaço de capacitação permanente que possa permitir nós, mulheres jovens, que estamos a fazer alguma coisa nos nossos distritos, nas nossas províncias, nos fortalecermos mutuamente, cuidarmos mutuamente umas das outras e, simultaneamente, pensarmos como é que podemos fazer mais e melhor. A Rede Mulheres Jovens Líderes surge em 2019, 2020, numa altura em que nós começamos a pensar, juntamos algumas mulheres jovens líderes e dissemos, que tal, como é que nós nos apoiamos mutuamente? Há uma percepção social de que as mulheres estão constantemente a se combater umas às outras e nós precisamos criar uma rede de suporte. Precisamos ter uma rede que permita que aquela jovem que está a lutar em Mandimba saiba que possa contar, que está a ser ouvida pela jovem que está a lutar na cidade de Maputo, ou que está a lutar em Moeda, em Montepuez, ou em qualquer outro lado do país. Então, a Rede Mulheres Jovens Líderes eu fundo com uma iniciativa para juntar mulheres jovens e começamos a ter uma série de iniciativas. Por conta do terrorismo em Cabo Delgado, nós fazemos diálogos sobre mulher, paz e segurança, diálogos de alto nível, fazemos exposições digitais sobre a situação dos direitos humanos das mulheres e até temos uma campanha que foi emblemática, que é o Mulheres em Luto, em que em 2021, quando houve o boom do terrorismo, numa altura em que houve o ataque de Palma, o Simba já estava tomado e não só, nós dissemos, não, nós temos que fazer alguma coisa para contribuir para resolver a situação do terrorismo. É quando pensamos que o Presidente da República estava a inaugurar cervejeiras, inaugurava até bombas de combustível e nunca tocava na situação do ataque de Palma. De tal forma que numa das inaugurações eu disse, vocês estão a falar do ataque de Palma. Ataque de Palma nem foi o pior dos ataques que tivemos, já tivemos tantos ataques, como que a menosprezar aquela situação. Nós dissemos, basta, chega. Há mulheres que estão a carregar chijumbas, como nós dizemos, de um lado para o outro, estão a carregar as suas roupas, seus filhos, quer dizer, sem saber para onde vão. E nós precisamos ter uma ação. Então, quando nós criamos o slogan, não vamos celebrar o 7 de abril enquanto não nos falarem em Cabo Delgado. Essa campanha foi lançada logo nos finais de março e início de abril, que era dia 7 de abril, dia da mulher moçambicana. Ok, dia 7 de abril. Sim, para nós era um statement forte porque nós fizemos uma chamada nacional a dizer mulheres. Normalmente em Moçambique sabem que dia 7 de abril é aquele dia que as mulheres compram capulanas, começam a fazer uma série de festas, estão todas elas já a celebrar. E nós dissemos, a campanha chamava-se Mulheres em Luto, nós estamos em luto. E todas as mulheres deviam mandar uma foto de preto, com mensagem a dizer que não íamos celebrar o 7 de abril. A verdade é que aquela campanha viralizou. Toda a gente estava a partilhar fotos, vídeos, não vamos celebrar, depois da nossa conferência de imprensa.
De tal forma que mesmo no dia 7 de abril, que tradicionalmente o presidente da República vai à Praça de Heróis, colocar a coroa de flores em homenagem a Josina Machel, há uma série de ações. Nesse 7 de abril não se passou, quer dizer, o presidente da República estavam quase todos na Praça de Heróis vestidos de preto, como nós já havíamos antecipado. O presidente da República, pela primeira vez, fez um discurso completo a dizer o que havia acontecido no ataque de Palma, que medidas estavam a ser lugar, começou a falar da ajuda externa, que era algo que ele dizia que não ia aceitar intervenção militar externa em Cabo Delgado, começou a falar de uma série de questões e todo mundo que era entrevistado na Praça de Heróis dizia: de fato, este ano não há motivos para celebrar, porque estamos em luto. Então, para nós foi um boom, foi uma mensagem... Foi uma conquista. Foi uma conquista. Ok. Sim, podes avançar, o Rede de Mulheres Jovens Líderes. Então, nessa altura, eu sou convidada por diferentes organizações da sociedade civil a apoiar, a pensar o que seria um observatório das mulheres. Sob o ponto de vista, criar-se um mecanismo que junte diferentes organizações da sociedade civil que possam produzir dados, advocacia baseada em evidências, advocacia concertada em relação à situação dos direitos humanos das mulheres. Então, o Observatório das Mulheres não é criado pela Quitéria. É um mecanismo que é hospedado por diferentes organizações da sociedade civil e junta organizações da sociedade civil de todo o país que defendem direitos humanos das mulheres e conduz a luta, junta e harmoniza os esforços que são esforços importantes. Nós temos o Fórum Mulher, que é um fórum que junta diferentes organizações da sociedade civil que defendem direitos humanos das mulheres, e achou-se que era importante ter o observatório com uma componente que cria dados e evidências para esta advocacia. É assim que surge o observatório. Mas a Quitéria continua a ser aquela ativista social que, simultaneamente, é produto de uma escola política que foi o Parlamento Juvenil, que participou em iniciativas políticas participa em iniciativas políticas como da Nova Democracia, mas também que é uma jovem que advoga de forma independente, que participa na luta política dos jovens, se identifica com a luta dos jovens acima de tudo, e por isso é ativista de direitos humanos, muito para além das capas das diferentes organizações que ela pode representar. Eu não quis entrar muito dentro sobre o sistema organizativo, os mecanismos, os métodos de trabalho do observatório. Isto fica talvez para uma próxima. Já te estou a lançar um convite. Espero que não me digas não. Já te estou a lançar um convite para poderes voltar aqui. Não podemos terminar todo o suco assim. Agora, entrando naquilo que são as tuas vivências como ativista, chegaram-me informações que tu tivestes várias acusações. Que acusações são essas e o porquê e como tens te defendido dessas acusações que te fazem? Porque ser ativista política é normal e aconteçam estas coisas, não é? Como é que tens te defendido e quais são essas acusações? De que és acusada? Eu não conheço nenhuma acusação porque a Procuradoria-Geral da República nunca me notificou de nada. Agora, o que eu posso dizer é que tudo que eu assisto é fofoca. E sobre fofoca, pouco me posso oferecer a dizer. Agora, o que eu posso dizer, que me orgulha bastante, é que em 30 milhões de habitantes que o meu país tem, o vice-comandante-geral da polícia, e assumo que seja a posição de toda a polícia, me elegeu para dizer que eu estava a liderar um golpe de Estado contra o meu próprio país. Tu estavas a liderar um golpe de Estado contra o teu país. E para mim isto tem muito de cômico, mas também tem simultaneamente de um privilégio, porque nunca tinha visto um golpe de Estado que é feito por civis, sem nenhum militar envolvido. E se eu tenho este poder de, com uma caneta, com um papel, com uma garrafa de água, a marchar em nome da Zagaia, ou tão somente uma camiseta da Zagaia, fazer golpe de Estado, é das duas uma. Ou eu sou mais forte do que penso, ou então o presidente da República está com muitas dúvidas da cadeira onde ele está sentado. Então, de todas as formas, de forma resumida, o vice-comandante-geral da polícia
que brutalmente atacou a juventude moçambicana na marcha em homenagem a Zagaia, que atentou contra a vida, a dignidade humana, o direito à vida de milhares de moçambicanos em todo o país. Nós realizamos marchas em quase todas as províncias do país, fizemos a legalização em todas, mas por questões de segurança fizemos a marcha em determinadas províncias. Fomos surpreendidos por um contingente policial assustador, com cães, com gás lacrimogêneo, com AKMs, com uma série de instrumentos contundentes contra cidadãos comuns que tão somente trajiam trajada a camiseta da Zagaia. E porque ele não tinha como se justificar à comunidade internacional, não tinha como justificar aos cidadãos moçambicanos, não tinha como justificar a ninguém, inventou o comunicado de imprensa mais cômico da história de Moçambique independente, o comunicado de imprensa que mais mentiras tinha. Quer dizer, desde a independência para cá, o governo nunca tinha mentido tanto quanto naquele comunicado de imprensa, que foi memizado, foi transformado num meme pelos cidadãos moçambicanos, a dizer que, não, eles atacaram os cidadãos porque nós tínhamos intenções de fazer golpe de Estado, citou uma série de nomes que estavam em frente ao tal golpe, incluindo da Fátima Mimbiri e de outros cidadãos moçambicanos. Referiu que nós trazíamos objetos contundentes, referiu que nós estávamos drogados, estávamos bêbados, que nós tentamos arrancar armas à polícia, que nós tínhamos interesses políticos, partidários por detrás da homenagem a Zagaia. Tudo quanto nós nos oferecemos dizer é que, primeiro, girou todo mundo, rodou todo mundo, todos os vídeos possíveis da marcha em homenagem a Zagaia. Não há um vídeo sequer em que um cidadão participante naquela marcha que nós organizamos tivesse arremessado uma pedra sequer contra a polícia. Não há em todos os vídeos que circularam um cidadão que tivesse um objeto contundente na mão. Não há em todos os vídeos que circularam um cidadão que tenha lutado contra a polícia. Aliás, os cidadãos até levantaram as mãos e sentaram-se no chão, ajoelharam-se no chão em sinal de não violência. E mesmo assim a polícia atirou contra os cidadãos. Se o comandante da polícia acha que eu sou uma bêbada, eu lhe convido a fazer um teste de alcoolemia dos últimos 30 dias. Se encontrar uma gota de álcool no meu sangue dos últimos 30 dias, ele pode tomar as medidas que quiser. Se ele não encontrar uma gota de sangue no meu organismo, ele sozinho vai se entregar na procuradoria para ser julgado e condenado. Porque eu, Quitéria Guirengani, já preparei a ação de difamação contra o Estado moçambicano, contra o vice-comandante da polícia, por me estar a difamar. E ele prove que alguém que estava na liderança daquela marcha estava drogado. Então, quer dizer, nós estamos a sentir que a nossa polícia que anda drogada, que anda de alguma forma alcoolizada e quer justificar atos bárbaros cometidos contra os cidadãos na base disso. E isto nós, como cidadãos moçambicanos, não podemos tolerar. Depois, há um outro aspecto a terminar. Sim, vai, avança, minha mana, avança. É que nós criamos uma situação em que nós temos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda em Moçambique. O George Orwell diz muito bem no Animal Farm que somos todos iguais, mas há uns mais iguais do que os outros. E é isso que nós estamos a viver hoje na República de Moçambique. É que se você tem uma convicção política diversa, se você não milita no partido político no poder, se você não concorda com a violação dos direitos humanos dos cidadãos, se você não concorda com a corrupção desenfreada, então você é menos cidadãos do que eles. E a prova concreta é esta, é que jovens, sem qualquer interesse político, e mesmo que tivessem, escreveram ao município a dizer que queriam marchar. O município respondeu a dizer que sim, não há qualquer objeção legal a marchar. Foram marchar, foram assassinados pela polícia. E hoje, o Partido Frelimo escreveu carta, não escreveu nenhuma carta, porque o Partido Frelimo não precisa seguir a lei neste país. O Partido Frelimo anunciou publicamente que vai marchar. Anunciou que vai marchar em Cabo Delgado, onde disseram que não se pode marchar porque há terrorismo. Na cidade de Maputo, onde disseram que não se pode marchar.
mas a polícia está a proteger a eles, porque eles são cidadãos de primeira, porque eles são mais moçambicanos do que nós, porque eles têm mais direitos do que nós, e acham que nós devemos continuar a ficar silenciados, sem travar uma nova luta de libertação contra os novos colonos. Isto não é possível. Isto não é possível. Olha, queria só atualizar aqui, tanto faz a ti e a mim mesmo, nós que estamos aqui no estúdio, parece que não estamos a ser seguidos por ninguém, aqui nos dá tipo 0 seguidores, 0 visualizações, mas tenho aqui o monitor de lado, temos sim pessoas que estão a nos acompanhar a partir do YouTube, também no Facebook tem pessoas que estão a nos acompanhar. Tu estás aqui no Bem-Aja, tu que estás a acompanhar, não sei de onde te encontras, se és uma pessoa já habitual aqui do Bem-Aja, queríamos só lhe pedir para partilhar esta live, porque estamos a conversar com Quitéria Ngiringane, uma jovem ativista, uma mulher jovem ativista moçambicana, que está na linha de frente por várias causas, portanto ela é secretária executiva do Observatório da Mulher, portanto um órgão que faz levantamento de dados para a advocacia da causa da mulher em Moçambique. E não só enquanto jovem se sente em causa para, portanto, a luta da justiça social no seu país. Então, se estás aqui pela primeira vez, inscreva-te no nosso canal, que terás sempre atualizações daquelas que são, então, os conteúdos produzidos aqui. Voltando a nós, Quitéria, na qualidade de uma profissional em termos de psicologia, eu queria saber o porquê desta antipatia social entre a classe política governativa com a sociedade em geral, ou, em particular, a nova geração. O porquê esta antipatia, o que é que lhes preocupa, o que é que lhes faz estar longe desta causa da juventude? Por natureza, os jovens sempre foram um vetor de mudanças sociais, de transformações sociais. E se alguém quer evitar uma mudança, uma transformação social, é só emburrecer a juventude. Ou dar-lhe álcool, dar-lhe drogas, de não dar-lhe educação. E nesse momento eles já acham que a juventude está dentro de uma caixa de controle. Por longos anos, a juventude foi educada em Moçambique e em vários outros contextos, que um jovem bem educado não questiona. O jovem bem educado fica sentado à espera da sua vez, na ideia de que a juventude é o futuro da nação e nunca o presente. Na ideia de que o jovem tem que estar na sala de espera, na prateleira política do poder, para a vez de ser chamado por quem está sentado no poder, a dizer, é a tua vez de vires assistir, de vires aprender. Mas se nós olharmos para a história, o primeiro governo de Moçambique independente era maioritariamente constituído por jovens. Eram jovens na flor da idade, nos 20, 25. O máximo que encontrávamos entre os marcelinos eram 40 anos. E isto não é o caso de Moçambique apenas. Em Moçambique, em Angola, são os próprios Che Guevaras quando diziam que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Então, a palavra juventude assusta. E é normal que assuste. Mas o poder anima tanto, deve animar tanto, eu assumo, que eles sentaram numa cadeira confortável e já não estão a conseguir largar o osso. Quer dizer, a juventude é maioria, mas há um prazer de dizer que a juventude é uma maioria demográfica e cosmética. Aquela maioria que está na sala de espera e que não é permitida estar na liderança, na ideia que diziam nos tempos, o jovem pode vender o país. Mas a verdade é que quem está a vender o país não são os jovens, são eles que estão a vender o país. Aqueles que se dizem muito experimentados. O que nós estamos a dizer é que nós, como jovens, não achamos que é possível fazer o país sozinhos. Nós queremos fazer diálogo intergeracional permanente. Queremos conversar com os nossos pais que travaram a luta de libertação e que nós reconhecemos que fizeram um passo importante para que os nossos países fossem livres e independentes. Mas a pergunta é,
hoje somos livres e independentes. Não, não somos. Não. E os conflitos que estão a surgir são justamente derivados disto. É que aqueles que nos fizeram a promessa da independência, que nos trouxeram um sonho do sol de junho, no fim do dia se transformaram em novos colonos. Fizeram acordos com o Ocidente, com o neocolonialismo, para entregar o gás, o petróleo, os recursos, em troca de benefícios particulares. Aquilo que nós dizemos que o bolo passou a ser dividido ainda no forno, como diria Salomão Muxanga. Então, toda esta dinâmica de exclusão social dos jovens, toda esta dinâmica de dizer que a juventude não pode participar, que a juventude deve ficar na lista de espera, de continuarem a fazer listas eleitorais só de idosos e dizer que não é porque o jovem não tem interesse pela política, criou uma determinada revolta popular. Mas não são só os jovens que são excluídos. Os nossos pais também são excluídos. Em países como Moçambique, até hoje, os filhos, os netos, os bisnetos de antigos combatentes têm acesso ao ensino superior de borla, não precisam concorrer no exame de admissão porque os seus bisavós lutaram. A nossa pergunta é, afinal, quanto é que custou a luta de libertação nacional? Tragam-nos a fatura para que nós possamos pagar essa fatura e os nossos filhos também possam ter direito à educação, também possam ter direito à oportunidade. As oportunidades não podem ser privatizadas para um grupinho de pessoas, enquanto a maior parte dos cidadãos moçambicanos não tem sequer uma refeição por dia. E depois falsificam relatórios à moda Celso Correia, a dizer que os moçambicanos têm 3 refeições por dia de qualidade. Então, há uma diferença abismal entre aquilo que consta nos relatórios sobre Moçambique, sobre um país como quadro formal e legal, com muitos avanços e progressos, e o Moçambique real que nós vivemos, que é um Moçambique de exclusão social, um Moçambique em que o cartão vermelho conta mais do que qualquer outro direito constitucional assegurado. Então, é isto que cria essa clivagem, que está-se a tornar cada vez mais profunda, mas está-se a tornar profunda pelo silenciamento das elites. Porque quando um cidadão é brutalmente atacado pela polícia, as elites ficam no silêncio. Quando um cidadão não tem acesso a um paracetamol no hospital porque alguém desviou para a farmácia privada, as elites ficam no silêncio. Quando uma mulher é violentada na maternidade, perde a vida, as elites ficam no silêncio. As elites nunca se pronunciam sobre os problemas do povo e ficam à espera da época das eleições para pedir votos. É isto que está a indignar e a criar estas clivagens que nós estamos a viver hoje em Moçambique, mas é, acima de tudo, o despertar social dos jovens que estão a cada vez ter mais consciência de que não vão obter conhecimento apenas pela via formal, pela via do sistema de educação, mas que têm que aprender a questionar, porque o nosso sistema de educação nos ensina a reproduzir, a assumir as verdades, as mentiras da verdade, como a Zagaia dizia. A Zagaia nos ensinou, como tantos outros, a questionar as mentiras da verdade, a trazer mais perguntas do que resposta, a questionar o que nos contam sobre o terrorismo, a questionar o que nos contam sobre os megaprojetos, a questionar o fundo soberano, a questionar tudo aquilo que nos é entregue de bandeja como solução absoluta e única para os nossos problemas. Olha, tocaste no Azagaia. Azagaia, portanto, os países oficiais de língua portuguesa perderam um grande monumento, um grande homem, um grande gigante, no verdadeiro termo, porque a sua mensagem abrangia a todos os países de expressão portuguesa, porque ele chegou a fazer uma grande turnê, esteve no Brasil, esteve em Angola várias vezes, se revia, melhor dizer, com Angola, esteve em Cabo Verde, em Portugal, ultimamente até vamos fazer passar aqui o último clipe que ele faz na RTP África. Que percentagem de público moçambicano se revê ou se revia, vamos dizer, se revê nas mensagens, nas letras de Azagaia? E também queria saber como era visto Azagaia pelos moçambicanos a 360 graus. A imagem da minha irmã colou. Ok, voltaste. Espero que me estejas a ouvir.
Sim, sim, sim. Estou a ouvir perfeitamente. Ok. Conseguiste interpretar a minha pergunta? Perguntava que público moçambicano ouvia e se revia na imagem da Zagaia. Sim, 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 sim. Sim, sim. E como era visto pelo povo Eu, se moçambicano calhar, em geral? da seguinte forma: quando a Zagaia, sim, ainda no ensino secundário, por volta de 2004, 2005, comecei a escutar a Zagaia ainda estava na dupla com o Escudo, era a Zagaia Escudo. E eu, na altura, estava com o irmão do Azagaia. E, na altura, nós, como adolescentes, comentávamos, o Azagaia, o Azagaia. Mas ainda não tínhamos descoberto esta nova versão do Azagaia. Em 2006 ou 2007, o Azagaia lança Mentiras da Verdade. E Mentiras da Verdade, na verdade, é o boom para um Azagaia ativista político e social. Uhum. E, na altura, eu me recordo como se fosse hoje que quando começou a passar o videoclipe de Mentiras da Verdade, eu e o meu irmão chamamos ao meu pai. Dizemos, pai, escuta esta música. Nós sabemos que o pai não gosta de rap, mas escuta essa música. Veja o que esse jovem está a dizer. Esse jovem é muito corajoso. Antes mesmo de eu fazer parte do associativismo. E o Uhum. meu pai escutou, disse, esse jovem está a dizer isso em voz alta. Sabe, nós crescemos em Moçambique com aquele tipo de educação que há coisas que não se diz em voz alta, se fala assim às escondidas dentro de casa, porque senão, mesmo nós sabendo que é verdade, corremos risco se falarmos em voz alta. Uhum. E para mim foi o contato mais especial que eu tive com a Zagaia, porque ele tinha uma mensagem tão forte que nós achávamos que até os nossos pais tinham que ouvir aquilo. Uhum. Eu estou a dizer isto para relacionar com um vídeo que a Zagaia, uma entrevista que a Zagaia deu, quando ele diz, sabe, há muita gente em Moçambique que diz, muitos adultos que dizem, eu não gosto de rap, mas sabes, eu gosto da Zagaia. E é isto que nós estamos a ver hoje. Aham. Quando quem assiste o velório da Zagaia e vê a moldura humana, até de pessoas idosas que seguiram a Zagaia, como quem diz, o nosso libertador está aí. É um despertar muito grande. E depois há um outro fator. Uma das razões pelas quais reprimiram a marcha da Zagaia é que era uma multidão de pessoas que queriam marchar em homenagem a Zagaia. E mais do que isso, Uhum. há pessoas que ainda não tinham consciência da mensagem política da Zagaia vivo. Nós vimos até Jesus Cristo precisou morrer para que as pessoas pudessem interpretar e compreender a A dimensão da obra de sua Jesus mensagem. Cristo. E Uhum. nós vemos hoje acontecer. Mas pessoas sentaram e começaram a ouvir a mensagem da Zagaia. E uma das coisas que eu disse no velório da Zagaia, quando a imprensa me veio entrevistar, eu disse, olha, nós, durante muito tempo, aprendemos a estudar Kant, aprendemos a estudar Freud, aprendemos a Uhum. estudar Sócrates, Aristóteles, porque nós não Uhum. temos cientistas e teóricos africanos para interpretar. Mas uma coisa curiosa é que Sócrates não escreveu livros. Sócrates deixou uma mensagem que os outros interpretaram e escreveram livros. Então Uhum. eu interpreto o Zagaia também como um teórico dos nossos dias. Um teórico que é nosso, com o qual nós nos identificamos. Que não deixou obra escrita, mas deixou a teoria pronta para nós traduzirmos em obra. Ele deixou Uhum. uma teoria de mudança. Quem escuta as músicas da Zagaia sabe o que é que tem que ser feito. Sabe qual é a missão da nossa geração? Sabe qual é a fórmula? Então, a Zagaia rompeu com toda a dimensão de hip hop ou de rap. De quem Uhum. escuta a Zagaia é quem gosta de rap. Não, quem escuta a Zagaia é o povo oprimido, é o povo que precisa sentir libertado, o Uhum. povo que se sente representado, o povo que queria muito tempo aliviar da garganta aquela conversa que não podia ter fora do quarto ou em voz alta, mas que a Zagaia por eles trouxe para o público em voz tão audível que todos tiveram que ouvir e por isso é que o combatem. A Zagaia não assusta só vivo, a Zagaia assusta também morto, porque ele Uhum. lembra que nós não podemos alinhar com os vampiros que ele interpretou nas músicas. A Zagaia assusta até morto, porque ele deixou uma mensagem da marcha a dizer que nós temos que marchar e não devemos ter medo de ser chamados à procuradoria se estivermos a exercer os nossos direitos
dentro do quadro constitucional que o artigo 51 nos reserva. Então, a Zagaia é uma máquina de guerra. A Zagaia é um instrumento de luta. É por isso que o próprio nome Azagaia já, por si só, interpreta um instrumento de luta que foi usado pelo povo africano durante séculos para a sua autodefesa, mas, acima de tudo, para avançar esta luta pela liberdade. Então, a Zagaia, eu não posso dizer que a Zagaia é ouvido por 20 milhões de moçambicanos ou por 10, mas eu tenho a certeza que a Zagaia vai ser estudado no livro de história pelas próximas gerações, porque ele deixou uma marca indelével, indubitável, de tal forma que até aqueles que não gostam dele, neste momento, estão a estudar. Ele é o principal assunto político em Moçambique neste momento. E ele é aquele que não está a tirar sono a todos aqueles que estão no poder, a todos aqueles que estão na defesa e a todo cidadão moçambicano que a Zagaia é um instrumento de luta, mas é, acima de tudo, um instrumento de estudo. Ele é um instrumento de estudo e, portanto, entre várias, ou melhor, após este trágico desaparecimento físico de Azagaia, vocês tiveram várias iniciativas em memória a Azagaia. E uma dessas iniciativas é a qual foste alvo desta acusação. E eu gostaria que muitos daqueles que estão nos acompanhar agora e que nunca tiveram, digamos, contato com esta realidade, eu quero vos mostrar aquela que foi a manifestação organizada de forma muito legal. Esta manifestação foi organizada legalmente e a principal promotora é aqui a Quitéria Guiringane. Eis o porquê que o nome de Quitéria agora torna-se também um nome muito, digamos assim, da proa, um nome muito saliente, porque deu cara, não é? Colocou o pé direito para frente com todos vocês. Temos aqui a organizadora. Essas são algumas imagens, porque houve convulsões muito mais contundentes em outras angulações da cidade, que eu gostaria também expor aqui para podermos todos ver e depois voltarmos então a fazer os comentários. Ela está aqui de pessoa, vai poder então testemunhar aquilo que aconteceu no terreno, para além destas imagens que já vimos, e vamos ver mais outra reportagem que aqui temos. Vamos lá. De Moçambique impediu na manhã deste sábado, 18 de março, a realização de uma manifestação pacífica em homenagem ao rapper e ativista social Azagaia, falecido a 9 deste mês. Fortemente armada até os dentes e com cães, as autoridades policiais dispersaram os jovens que queriam exaltar a obra do músico de intervenção, tendo usado gás lacrimogéneo para atingir os seus intentos, o que agitou os presentes. Os polícias não nos deixam fazer manifestação em paz. O Conselho Municipal aceitou que a gente fizesse, para depois mandar isto, a lançarem gás lacrimogéneo para todos e afastarem. O que querem? Guerra? Então terão guerra um dia. A ativista Quitéria Guiringane diz não perceber a atitude da força policial, tendo em conta que os organizadores receberam autorização do município de Maputo para a realização da manifestação. É para nós caricato que começam a usar gás lacrimogêneo, balas de borracha, cães de raça, como diria o Mano Azagaia, contra jovens indefesos, uma moldura humana que queria homenagear a Azagaia. E mostrei a eles que eu, enquanto estiver dentro da legalidade, eu não temo nada a ninguém, da mesma forma que a Azagaia nos dizia, não tememos a nada, porque nós estamos a exercer o nosso direito constitucional. Então foi uma vergonha. Impedidos de iniciarem a marcha a partir da estátua de Eduardo Mondlane, os jovens espalharam-se por várias artérias da capital moçambicana e, cantando Povo no Poder, um dos afamados temas de Azagaia, procuraram chegar à Praça da Independência, o que foi impedido pela polícia. Nós queremos que eles mudem, ver uma outra coisa, porque a oposição não tem como entrar com eles, a oposição está mal. Então nós queremos que isto mude, eles tentarem mudar isto, a forma, o ponto de vista deles, porque isso está mal. Está muito mal isto, mano. Nós estamos num país que se diz democrático, mas democracia não tem nada. Nós somos oprimidos. O que se viu hoje é uma tristeza, porque era uma coisa para ser pacífica. As pessoas só queriam homenagear o Azagaia. A polícia descarregou sua fúria sobre quem se identificava com a marcha. Tal é o caso do jornalista e ativista Eric Charas, que escapou à detenção graças à intervenção da reportagem da VOA.
claramente, estou plenamente identificado com coleta, as pessoas conhecem o meu papel na imprensa e mesmo assim, se não fossem vocês que estavam aqui para praticamente falar comigo, tinham-me carregado, não é? Então acho que está-se a aproveitar também com esta cobertura da manifestação para se ir buscar pessoas ou coisas que não são do agrado. Deve haver instruções muito claras para o que está a acontecer. Na sequência desta agitação, dezenas de jovens foram detidos e encaminhados às várias esquadras da capital do país, mas acabaram por ser soltos após a intervenção da Ordem dos Advogados de Moçambique. Do Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. Portanto, esta era a outra parte. Quitéria, eu venho imediatamente a ti, assim. Como é que foi viver este dia? Como é que... portanto, vimos algumas das tuas reações, não é? Estavas estupefacta de ver a polícia que veio com gás lacrimogéneo, trouxe balas de borracha, mas ficaram relatos muito preocupantes. Existem relatos que eu vi, outras imagens que aqui eu não posso mesmo colocar, de atrocidade, onde mais de 8 pessoas, 8 polícias agredirem um jovem que está no chão já rendido, com katana, instrumentos muito contundentes. Houve até um jovem que perdeu um olho e há quem deram-lhe disparos na cara. Qual é o resumo que tu podes trazer para nós aqui daquilo que foi o maltrato que a polícia fez, a agressividade da polícia? Tu já nos disseste no princípio qual foi o espírito dessa manifestação, não é? Mas nós nos solidarizamos com Moçambique, nos solidarizamos com a vossa causa. Vocês que são jovens de hoje, que estão, portanto, a levar à frente este combate e querem uma mudança. Vimos um jovem dizer até a oposição não está à altura de exigir mudanças. Isto tem que mudar. Quitéria, o que é que tens a nos dizer sobre tudo aquilo que acabamos de assistir? Nós vivemos terrorismo do Estado. Essa farda que nós deveríamos respeitar passou a significar farda de terroristas. Hoje, nós, moçambicanos, não sabemos se quem está a promover terrorismo em Cabo Delgado é o Estado e as Forças de Defesa e Segurança ou há um outro elemento que chamam de terrorista. Se realmente existe esse outro terrorista. Porque o que nós assistimos e filmamos e o mundo testemunhou é que o governo de Moçambique é terrorista. E foi isto que aconteceu. Não é possível, de iniciativa individual, acontecer um terrorismo na dimensão do massacre de Moeda, que é como nós vamos recordar sempre dia 18 de março, até o último dia das nossas vidas, sem o presidente da República saber das 7 horas, porque não começou às 8, começou às 7, quando nós nos posicionamos para assistir, para organizarmos, até às 14, em Maputo, na Beira, em Nampula, em Chimoio, em Nhambane, em Xai-Xai, quer dizer, em todo o país em simultâneo, e dizerem que estavam a tentar fazer golpe de Estado ao nível de Xai-Xai. Quer dizer, há coisas que não são justificáveis. E se nós vivêssemos num mundo normal, a comunidade internacional já teria instado ao governo a se pronunciar. Mas nós esperamos muito dos outros, esperamos que nós, cidadãos moçambicanos, estaremos à altura de colocar esta gente a se comportar. E vamos fazer isso. É importante dizer que a Quitéria não é a dona desta iniciativa. Esta iniciativa é uma iniciativa de diferentes jovens moçambicanos que se uniram. Um grupo de jovens de todo o país, com a Cídia, o David, a Ada, são uma série de jovens um pouco por todo o país que se uniram e criaram um grupo de coordenação e pensaram como é que estas marchas em homenagem à Zagaia deveriam ser feitas. É preciso dizer que estas marchas estavam todas elas legalizadas. É preciso dizer que a Polícia da República de Moçambique tinha a obrigação de ir nos proteger.
É preciso dizer que não existe na República de Moçambique uma coisa chamada autorização de marchas. Por força do artigo 51 da Constituição da República, a Lei 9/91 de 18 de julho, que foi alterada e republicada pela Lei 7/2001 de 7 de julho, estabelece que para manifestar na República de Moçambique, nós temos que fazer um aviso ou comunicação formal à autoridade civil e que essa comunicação formal à autoridade civil deve ir com cópia para as autoridades policiais. E que nós seguimos todos esses mecanismos. A própria lei diz que a não resposta até 72 horas depois da comunicação significa que não há qualquer objeção à sua realização. Mesmo assim, nós fomos às autoridades civis, fomos buscar despachos dessas autoridades civis que diziam: não há objeção, marchem, desde que seja nos dias e horas comunicadas. Então, não percebemos. E é uma vergonha o que está acontecendo em Moçambique neste momento, porque agora até para assistir futebol é proibido. Nós, cidadãos moçambicanos, dissemos que íamos comprar bilhetes para ir assistir o jogo de futebol dos Mambas contra o Senegal, a seleção nacional contra o Senegal, e que na ocasião íamos aproveitar o jogo de futebol para também gritar povo no poder. E o governo mandou um contingente militar, incluindo força de intervenção rápida para o estádio do Zimpeto, para impedir que qualquer cidadão moçambicano pudesse gritar povo no poder. Foi uma vergonha televisionada, porque o governo moçambicano comprou quase todos os bilhetes do campo do Zimpeto. Quando ficou sem dinheiro para comprar mais bilhetes, mesmo o campo estando vazio, começou a mentir na bilheteira que já não havia mais bilhetes, porque todos os bilhetes haviam esgotado. Só porque tinha medo que os cidadãos moçambicanos entrassem lá e homenageassem a Sagaia. Hoje, o partido no poder está a fazer anúncios de que vai marchar até em Cabo Delgado, onde nos chamaram, quando nós organizamos a marcha em Cabo Delgado, nos chamaram dias antes para dizer que, não, Cabo Delgado, por causa da situação de terrorismo, não vale a pena marchar, porque senão pode acontecer um incidente, os terroristas atacarem e depois perder esse controle da situação e vocês terem promovido terrorismo. Nós, organizadores, dissemos que nós não queremos ser interpretados como terroristas. Então, vamos cancelar a marcha em homenagem a Sagaia em Cabo Delgado. Nós cancelamos em Pemba, cancelamos em Montepuez. Para nossa surpresa, eles hoje estão a fazer anúncio de que vão marchar no sábado em Cabo Delgado. Então, se a polícia não lhe chama para falar de terrorismo, é porque os terroristas só podem ser eles. Então, não há risco do terrorista atacar no meio da marcha deles, porque eles controlam o terrorismo em Cabo Delgado. Então, esta é a hipocrisia do Estado que levou com que cidadãos moçambicanos ficassem sem olho. Tivemos pelo menos 2 cidadãos moçambicanos que ficaram sem olho em Maputo. Tivemos cidadãos que ficaram que tiveram a cabeça rachada, ensanguentada, em números de cerca de 6, 7. Tivemos cidadãos que ficaram numa casa, a polícia partiu o vidro, introduziu gás lacrimogêneo num quarto onde tinham crianças, e as crianças ficaram todas elas estateladas no chão, sem respirar por conta do gás lacrimogêneo. Tivemos uma série de incidentes em Nampula. Um jovem foi torturado durante todo o dia por militares e pela polícia, despiram-lhe a roupa, deitaram-lhe com água quente, bateram-lhe, torturaram-lhe, só para ele dizer por que é que ele decide que a Sagaia é herói nacional, se ele tem capacidade para definir quem é herói, quem não é herói, por que é que ele homenageou a Sagaia, por que é que, quer dizer, fizeram uma série de perguntas, até perguntaram-lhe se ele conhece Quitéria Grengani, se Quitéria Grengani é que lhe mandou fazer aquilo. Quer dizer, o nosso governo chegou a um nível tão vergonhoso. Nós estamos a dizer, não somos cidadãos moçambicanos. E nós não queremos mal a esta pátria. Não há nada na vida que eu ame mais do que ame Moçambique. Sim. Quitéria, tu te sentes segura esses dias andar pela cidade? Ou precisas de proteção adicional para te acompanhar quando andas pela cidade? Há uma entrevista que a Sagaia deu nos últimos tempos, nos últimos momentos da vida dele, em que perguntaram-lhe se ele sentia-se ameaçado por todas as suas intervenções. E ele respondeu que ele se sente ameaçado todos os dias quando acorda doente, vai ao hospital, não encontra medicamento.
sente-se ameaçado quando sai de casa e sabe que não pode se expressar livremente porque pode ser assassinado. Ele sente-se ameaçado quando não tem o que comer em casa porque o Estado aliena as oportunidades, distribui aos seus. Ele se sente ameaçado quando vê uma senhora a morrer de fome ou de outras dificuldades, porque as oportunidades foram todas tomadas por uma elite. Então, nós vivemos ameaçados todos os dias nessa república chamada Moçambique. Eu não me sinto mais ameaçada hoje do que me sentia ontem. Eu circulo livremente, porque eu não estou a dever a ninguém. Eu circulo livremente porque eu recebo todos os dias chamadas de cidadãos moçambicanos a dizerem força, Quitéria, coragem, jovem, nós nos sentimos representados por ti. Eu me sinto ainda mais encorajada porque eu não recebo só chamada de pessoas da sociedade civil ou da oposição. Eu também recebo chamada de pessoas que pertencem ao partido no poder, que dizem, nós estamos cansados disto, mas nós não podemos falar porque o chefe não quer que ninguém fale. Eu recebo chamada de pessoas que estão no governo, que dizem, eu sinto vergonha de fazer parte do governo, porque não é isto que nós queríamos fazer como Estado. Eu recebo chamada de pessoas que estão na polícia, altas patentes da polícia. Aliás, no dia da marcha, vieram polícias ter comigo, quando eu estava a fazer a live, a denunciar ao mundo tudo que estava a acontecer. Vieram polícias negociar comigo, disseram, Quitéria, sabe, nós também estamos aqui porque queremos defender nosso pão. Nós não estamos aqui porque queremos ou porque gostamos. Nós não estamos aqui porque queremos matar nossos irmãos. Nós estamos aqui porque estamos a receber ordens superiores. Mas, Quitéria, um polícia chegou a me dizer, olha, Quitéria, se vocês quiserem, da próxima vez não avisem. Saiam, partam tudo isto, partam as lojas, partam os edifícios. Eu disse, mas eu um polícia que estava a aconselhar a promover violência. O meu grupo é de não violência. O meu grupo não quer partir edifícios. O meu grupo quer defender os direitos humanos. E ele disse, Quitéria, tu me entendeste. Nós também estamos fartos disto. E nós, eu vou te dizer mais, em Cabo Delgado, nós todos os dias acordamos e dormimos, porque estamos fartos disto. Estamos a cumprir ordens superiores que sabemos que custam sangue. Sabemos que essas ordens são erradas, mas só porque queremos defender o nosso pão. E eu disse a ele, enquanto vocês defendem o vosso pão, nós defendemos o nosso povo e nós defendemos a nossa dignidade. Então, a minha luta é para que mais ninguém tenha que defender o seu pão à custa do sangue dos seus irmãos. A minha luta é para que quem sinta ameaçado de vergonha seja quem está a fazer o mal. Quem faz o bem nunca pode sentir medo. Quem faz o bem nunca pode sentir vergonha enquanto estiver a defender a verdade. A verdade. Enquanto moçambicana e geração Zagaia, povo no poder, será que todo moçambicano ou a maior parte do moçambicano sente-se nesta mensagem, neste slogan e está a encarnar esta mensagem, povo no poder? Entra neste momento na página do Comando Geral da Polícia no Facebook. Desce, vai ver o comunicado de imprensa que a polícia fez a tentar justificar as atrocidades de 18 de março. Vai ver o vídeo do comunicado de imprensa do vice-comandante-geral da polícia e vai encontrar a resposta a essa pergunta. Lá tinham milhares de comentários e nenhum comentário defendia a polícia. As pessoas perguntavam ao vice-comandante da polícia como é que ia se sentir quando chegasse em casa, olhasse para os seus filhos, para a sua esposa e dissesse que foi trabalhar, foi ganhar o pão à custa da sua própria dignidade, de forma tão vergonhosa, humilhante, que foi ganhar o pão à custa do sangue de moçambicanos. As pessoas despertadas, eu nunca esperei que dia 18 de março marcasse um shift na mentalidade dos moçambicanos, mas a verdade é que toda a gente cruza comigo, diz-me isso, diz, olha, vai e veja os comentários todos que estão nas redes sociais. Este é só um pequeno reflexo. É só um grupo de moçambicanos que está na internet, que está digitalizados, 20% de acordo com a Internet World States, de moçambicanos que está lá. E todos esses já dizerem que nós sentimos vergonha. Polícias que dizem, eu sinto vergonha da minha farda. Sabe por que é que mais polícias não estão a falar abertamente? Porque os polícias que gravaram áudio a dizer que eu sinto vergonha da minha farda por tudo aquilo,
O governo fez de tudo para lhes procurar, lhes violentar, fazer perder emprego, que era para mandar mensagem para os outros, ai de vocês se ousarem falar. Mas a Zagaia respondeu de volta, ai de nós se ousarmos não cumprir com o combinado. Ai de nós se ousarmos ver outros moçambicanos a sofrerem e morrerem e que não nos levantarmos porque temos medo. Ai de nós se nos preocuparmos com os nossos próprios umbigos e não nos preocuparmos com aquela mamã que está no setor informal a ser atropelada, a ser perseguida por polícias, a ser lançada cães contra elas. Eu dizia naquele meu primeiro vídeo que usavam balas de borracha, mas eu já nem tenho certeza se foram só balas de borracha, porque tiraram o olho de cidadãos moçambicanos, porque quase atentaram contra a vida. O seu objetivo era matar. Só não conseguiram. E ai de nós se não cumprirmos, porque o povo moçambicano hoje está do lado da verdade. Até aqueles que vestem camiseta vermelha estão com vergonha, porque dizem que se é isto que é vestir camiseta vermelha, então estão do lado errado da história, porque uma camiseta que significa sangue dos seus irmãos, que significa matar a quem pensa diferente, que significa matar a quem tem posição diferente, que significa que aqueles que têm posição política não podem marchar na República de Moçambique, significa ostracismo, exclusão política e social, que significa matar a quem ousar erguer o nome da Zagaia. Então, esse é um moçambicano que está do lado errado da história e a história vai tratar de julgar. De julgar. Quitéria, queria falar um pouquinho da África, mas quero voltar um pouco sobre a questão da mulher. Inicialmente, eu tenho aqui algumas figuras que eu gostaria de mostrar. Mas primeiro eu queria saber o seguinte, qual é o teu posicionamento quanto aos raptos e assassinatos das jovens em Moçambique? Nós temos estado bastante preocupados e se calhar aqui iria vestir um pouco a camiseta das entidades que represento, com uma onda de feminicídio, de violência que tem sido protagonizada contra as mulheres e até gritamos socorro. Estamos bastante assustadas por uma onda cada vez mais frequente de situações diversas, de ostracismo, de violência, de brutalidade contra diferentes cidadãs. Mas mais ainda nos assusta que de janeiro para cá nós tenhamos registrado mais de 42 casos de violência que ainda não tem resposta, só dos casos mediatizados que terminaram em feminicídio, assassinato de mulheres, mas mais ainda casos de mulheres que desaparecem misteriosamente. Nós vemos a circular um cartaz, desapareceu. E muitos desses casos, quando aparecem sem um órgão, com um órgão extraído, é o coração, são os órgãos genitais, é um rim, quer dizer, nós estamos a perceber que é um mercado de tráfico de órgãos humanos que está a prosperar, mas também é um mercado de tráfico sexual de mulheres que está a prosperar perante o silêncio das autoridades. E nós instamos as autoridades a se pronunciarem e a prestarem maior atenção a este fenômeno. Está a ser cada vez mais frequente e muitos desses casos não estão a ter qualquer tipo de atenção. Nós vemos fotos a circularem. Há um caso de uma jovem na Beira, por exemplo, que despediu algumas amigas e não só, a dizer que ia passar o São Valentim, dia 14 de fevereiro, com um parceiro que conheceu através das redes sociais, de nacionalidade aparentemente paquistanesa. E no dia 15 de fevereiro, o corpo dessa jovem foi achado no Malawi, sem órgãos, quer dizer, com muitos dos seus órgãos extraídos. Estes são um exemplo de vários casos de mulheres que conhecem alguém nas redes sociais, cada vez está mais frequente ouvir ou encontrar uma mensagem de oi, és muito bonita, quero conhecer-te, e as pessoas não estão a levar a sério. Um outro fenômeno que nós temos estado a analisar e a perceber com algum interesse é o facto de que algumas pessoas conhecem pessoas nas redes sociais, se envolvem
sem saber um vídeo seu é gravado ou é pedido um vídeo íntimo seu e depois, em troca daquele vídeo, é feita uma chantagem. Tem que pagar 50 mil, tem que pagar 80 mil meticais para que o seu vídeo não vaze nas redes sociais. E muitas mulheres, quando pagam o primeiro 80 mil meticais, a chantagem nunca mais termina. Então, há uma série de práticas de violência física, patrimonial, sexual, de todo tipo de natureza que tem sido protagonizado contra as mulheres, que não está a ter uma resposta efetiva por parte das autoridades. Uhum. De facto, este é um problema, principalmente esse de feminicídio, o problema de, portanto, chantagens, não é? As chantagens digitais sobre imagens íntimas. Estas são as partes que muitas jovens têm sofrido. E não só, é necessário que se faça, de facto, esta campanha de sensibilizar muitos daqueles consumidores destes materiais, não é? De que eles devem pensar 2, 3 vezes em irem consumir este material, porque muitas daquelas imagens que são colocadas lá são mulheres que são torturadas, são mulheres que são obrigadas, submetidas a se exporem muitas das vezes elas estão a fazer aquilo com armas apontadas contra elas, elas são obrigadas a fazer aquilo e é muito inapropriado mesmo fazer o consumo destes materiais. E não só, tem muitos outros motivos, outras razões de como esses materiais chegam ali, sempre tudo de forma criminosa. Então, é necessário, meu mano, se me estás a ver, estás a nos ver agora, a tocar deste ponto, se tu tens feito o consumo desses produtos, procura pensar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 vezes antes de fazeres o consumo deste material. E também mesmo o ato de esforçar uma mulher para que possas ter a tua satisfação fisiológica não é a estrada melhor para seguir. Nossa mana, eu prometi que iria trazer aqui algumas imagens. Vamos lá ver se vamos conseguir explorar isso. Quando vemos esta figura, não sei se consegue ver, está tudo azul. Não estamos a... Consegues ver de que se trata? Não. Vamos lá ver. Olha, esta imagem não se vê bem. Eu não sei se vocês conseguem ver de que se trata. Ok. Não se consegue ver essas imagens. Lamento bastante. Eu tinha aqui estas imagens muito ricas. Olha, a Tizane neste momento não está conosco. Neste momento ela não está conosco e vamos então procurar entender se ela vai poder estar novamente conosco, e continuarmos então. Olha, ela está a entrar, acabou de entrar. Sim. Ok. Não, eu estava a mostrar essas imagens, portanto, são mulheres moçambicanas, uma mulher moçambicana. Vendo ela, o que se oferece dizer sobre a nossa mamã? A nossa mãe, Paulina Chiziane, é uma mulher que é uma referência em Moçambique, além fronteiras, e que mostra que as mulheres podem. E quer dizer, ela nos representa, nós como cidadãos moçambicanos, primeiro como pessoas, como cidadãos, independentemente de sermos mulheres ou homens, ou da nossa orientação, e depois nos representa ainda mais como mulheres. Ela levanta muito bem esta bandeira e as suas obras, desde o 7º Juramento até as suas obras mais recentes, sempre foram obras de questionamento, obras de diversidade, obras que levantam debates bastante polêmicos,
E Paulina Chiziane sempre teve este caráter polêmico e debatível. E sempre acredito que ela não traz verdades absolutas, mas traz alimentos para a nossa consciência questionar de forma permanente. E ela questiona também o lugar dos africanos no espaço e no tempo. Eu olho Paulina Chiziane muito na abordagem de Boaventura de Sousa Santos e se calhar naquilo que a Azagaia com o tempo também começou a fazer, que é questionar também o neocolonialismo, questionar como é que nós nos assumimos como africanos, desde o nosso nome, a nossa identidade, o nosso cabelo, a nossa forma de ser e estar, se nós nos sentimos confortáveis o suficientes em ser africanos como nós somos, se nós nos sentimos refletidos o suficiente na nossa identidade, se nós questionamos constantemente aquilo que nos é servido como prato e se nós sentimos que conseguimos ser e estar como nós devemos, como nós nos sentimos melhor ou nos sentimos que devemos ser e estar como é mais conveniente para a forma como o mundo prefere nos encarar. Então, eu sinto que a Paulina dá um contributo muito importante para esta discussão temática. É também uma daquelas mulheres que levanta polêmica, amada por uns, odiada por outros. Eu costumo usar muito este tipo de terminologia para pessoas que levantam polêmica, mas que, acima de tudo, dá um contributo muito importante que coloca Moçambique no mapa do mundo. E, recentemente, a sua intervenção em relação à Azagaia, nós conhecemos, como cidadãos moçambicanos, esta aproximação muito profunda que a Azagaia teve nos últimos anos em relação a Paulina Chiziane, mas não conhecíamos este lado da batalha que a Paulina travou para defender a Azagaia, no sentido em que ela negou patrocínios, negou privilégios e disse, olha, se vocês não são capazes de me encarar com este filho que o mundo me deu, que a luta me deu, então significa que não me conhecem o suficiente, não apreciam o suficiente o meu trabalho, não me querem ver como Paulina independente e livre. Então, apreciei ainda mais este lado que ela trouxe na última semana. Eu já achava muito estranho e até cheguei a comentar com algumas pessoas que é muito estranho o silêncio da Paulina Chiziane esses dias, porque eu conheci a Paulina próxima do Azagaia e fiquei muito feliz que ela tivesse feito a intervenção nos termos que fez, apesar do contexto atual de tensão e de terrorismo de Estado que nós estamos a viver. E nós, portanto, esta é sempre a nossa mamã, que é muito admirada em Angola, muito querida mesmo, porque até tem muito boas amizades em Angola, gente muito culta, e não só, mesmo do extrato, digamos, cognitivo não elevado ao nível de intelectualidade universitária, ela é muito amada e toda vez que está em Angola, ela sabe lidar, sabe abraçar os angolanos. Ela é nossa mãe, é mãe de todos. E eu te trago uma outra figura. Este personagem, o que é que te oferece dizer? Eu chegaria a dizer que a Paulina Chiziane é não só para a UP, mas para nós moçambicanos, a nossa doutora honoris causa. Graça Machel também marca politicamente Moçambique como ativista política e social. É uma mulher bastante aguerrida e que é importante dizer que ela marca a primeira a primeira mulher no mundo que foi primeira-dama em 2 países em simultâneo, de forma sequenciada, não em simultâneo. Mas ela não só é conhecida e respeitada em função da posição política que ocupou, muitas mulheres poderiam estar na posição de serem primeiras damas, mas poucas mulheres usariam ao ser primeira-dama para ser a voz de outras mulheres, para se afirmar politicamente e para fazer um ativismo. E eu acho que é isto que marca a Graça Machel. Graça Machel tornou-se uma embaixadora do seu povo, mas também tornou-se uma embaixadora de mulheres em Moçambique e além fronteiras. Sempre posicionou-se de forma bastante crítica e acho que recentemente também assumiu uma posição política crítica ao dizer que eu me abstenho de fazer parte de todo este terrorismo de Estado, eu posso assim considerar. Então, a Mamã Graça, como é conhecida ao nível nacional, sempre se posicionou de forma muito crítica e, acima de tudo, de forma muito ousada na defesa
dos direitos e, de alguma forma, sempre defendeu que nós temos que ser ponte e voz, temos que ser a ponte que liga as outras mulheres aos espaços de decisão, temos que ser voz na medida em que temos que trazer as vozes e narrativas das mulheres que estão em locais com menos holofotes, para que elas também possam ter a mesma visibilidade. A mesma visibilidade. Curiosidade minha agora, não investiguei sobre isso, ela continua a viver na África do Sul ou voltou a fazer sua morada em Moçambique? Graça Machel é uma cidadã do mundo. Em Moçambique, em particular, ela preside a RDC, e a RDC é parte do Observatório das Mulheres, que é a entidade que eu estou neste momento a representar, mas eu diria que Graça Machel é uma cidadã do mundo. Ela é útil e solicitada um pouco por todos os lados, e então eu diria que ela vive no avião. Vive no avião. Ok. Aqui ela está com uma personagem muito importante também ao nível internacional, não é? A Megan, que é uma jovem que sofreu muita, tem estado a sofrer ainda até agora, não é? Por facto de ser filha de uma mulher fenotípica, digamos, africana. Ela orgulhosamente se sente pertencente à comunidade e nos momentos difíceis ela esteve até a ser, portanto, protegida por um afro-americano, que todos nós sabemos quem, ela e o marido, e o contencioso tem continuado. Então aqui a Graça Machel, eu penso que nessa fotografia, o que é que tu achas desta fotografia, desta imagem? Ela ao lado da Megan. Não me ofereceria a dizer muito, mas eu acho que é um pouco a união permanente na luta pelos direitos. A Meghan marca uma ruptura na realeza britânica e por isso representou muita polêmica na sua ascensão e que de alguma forma também foi marcada pela decisão que ela e o seu parceiro tomaram de não viver muito na ideia da realeza, se aproximar mais à vida do cidadão comum, à vida, embora continue a não ser uma vida comum, muito distante daquilo que é a vida que os povos africanos, os cidadãos e os desafios, as barreiras que nós enfrentamos no dia a dia, mas creio que ela, de alguma forma ousada, marca uma ruptura e marca uma aproximação a uma representação, a uma preocupação, a um interesse em relação aos direitos dos cidadãos, não diria das minorias, mas dos cidadãos no geral. Geral. Vamos avançar. Aqui, ela com um sinal de muito obrigado, e nós agradecemos por ela ter feito o seu papel de uma grande mulher, tanto faz em Moçambique e ao lado de Nelson Mandela. Eu não quis colocar aqui imagens de ela com Machel e ela com Mandela próprio para não desequilibrar, portanto, o valor aqui da nossa discussão. Mas tem outra figura. O que é que esta mulher te transmite? Lourdes Mutola faz-nos acreditar que é possível. Hoje nós vemos as Radis Gramanes, as Alcindas Panguanes, a elevar Moçambique ao escalão mais alto, a elevar a nossa bandeira e o nosso hino nacional nos grandes palcos do desporto mundial. Mas quem abriu-nos estas portas, de alguma forma, foi Lourdes Mutola, sem tirar o mérito de Eusébio e Coluna, que também fizeram muito. Mas Lourdes Mutola foi algo muito peculiar, porque enquanto Eusébio e Coluna precisaram jogar em Portugal para conseguir ir naturalmente, porque não havia outro caminho, Lourdes Mutola, estando em Moçambique, fazendo o seu percurso em Moçambique, levantou a bandeira de Moçambique no nível mais alto que nós poderíamos imaginar. Eu me recordo ainda muito nova, quando nós sentávamos, quer dizer, o dia que a Lourdes Mutola ia correr nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, me recordo como se fosse hoje, que toda a família se reuniu para sentar e assistir, porque nós tínhamos a certeza que tinha uma mulher que iria nos dignificar naquele momento.
Então, embora eu sinta que nós, como país, não fizemos o suficiente pela Lourdes, o qual lhe devemos, mesmo estando ela hoje no Comitê Olímpico Nacional, nós sentimos que a Lourdes é embaixadora, é bilhete, é cartão de visita de Moçambique ali em fronteiras e poderia, se tivesse sido permitida, feito muito mais para que as nossas jovens, os nossos jovens pudessem acreditar que é possível, como estamos a acreditar hoje novamente que é possível ao nível do boxe, como poderemos acreditar que é possível ao nível de outras modalidades. Temos alguns jovens, algumas jovens ao nível do taekwondo, ao nível do salto à corda, ao nível do atletismo, ao nível da canoagem, mas esses exemplos não têm sido o suficientemente visibilizados. E uma das coisas que nós dizemos é que faltam-nos referências positivas, e eu acho que a Lourdes representa muito bem o tipo de influências e referências que nós precisamos para a nossa juventude. Para a vossa juventude. Viva Lourdes é uma mulher que de facto inspirou também muito as mulheres desportistas angolanas e africanas, e o que eu noto por cá, ela ainda corria quando cá cheguei por estes lados das Europas, e ela é muito respeitada. A Itália é um país, por exemplo, que é muito amante ao atletismo, tanto faz o atletismo indoor e de estádio aberto, e também o atletismo ao aberto, porque ela é uma fundista, não é? Ela participou em vários níveis de competição de maratonista, e ela é muito respeitada por estes lados, tanto quanto a África toda, de facto, se inclina ao lado desta grande mulher moçambicana. Este aqui, como é que nós podemos considerar? Como é que é considerado este senhor em Moçambique? A luta continua. Eu não poderia representar Machel por uma frase que lhe fosse tão emblemática quanto esta. Sempre que eu saio do país, em qualquer aeroporto que eu piso ou qualquer conferência internacional, quando eu digo sou de Moçambique, as pessoas dizem a luta continua, e nós dizemos continua. E continua contra o quê? Perguntava Machel. Contra a corrupção, contra o ostracismo político, contra a exclusão, contra o banditismo de Estado, contra toda esta corrente. Quer dizer, parece que Machel estava a viver o nosso tempo. E foi tão engraçado que depois do massacre, do terrorismo, dia 18 de março, eu comecei a receber uma série de mensagens e recebi um vídeo de Machel. E Machel dizia nesse vídeo: nós já vencemos o colonialismo externo, mas dia 18 de março marca o início da guerra contra o colonialismo interno, contra o inimigo interno, contra aquele que nos está a dividir, contra aquele que está a criar, a tomar o Estado como se fosse seu. Quer dizer, o Machel até diz: esta guerra contra o inimigo interno vai terminar antes do ano terminar. Então é como se fosse uma profecia. E Machel, para nós, continua a ser aquele símbolo da Primeira República. Machel cometeu muitos erros, e os seus erros não são ocultáveis da história. É verdade que nós sempre questionamos a história que nos foi contada, porque a história que nos foi contada também nos dividiu. Criou a ideia dos moçambicanos de gema, a ideia de moçambicanos genuínos e não genuínos, que o nosso presidente está a criar hoje, vem já de tempos, mas Machel também criou muitos acertos, também criou-nos uma utopia e uma ideia de Estado igualitário, de um Estado que era possível, em que os moçambicanos e moçambicanas poderiam ter todos os mesmos direitos. A ideia de que os moçambicanos e moçambicanas poderiam criar um Estado de justiça social, podiam criar um Estado em que todos têm direito a algo para todos e não tudo para alguns. Então, esta é a principal marca, é o principal legado que Machel nos deixa a nós jovens. A nós os jovens. E esta figura aqui? Afonso Dhlakama marca também uma luta pela democracia, e pela democracia multipartidária. Dhlakama deixa um legado, daqueles delegados que também, durante muitos anos, nos ensinaram que não se falava em voz alta.
que não era permitido falar em voz alta. Mas quando nós falamos desta lei de manifestação, do direito à manifestação, da Constituição de 1990, que vem romper uma Constituição monopartidária, da Constituição que nos dá direito à liberdade de expressão, que dá direito à igualdade, da Constituição que nos dá direito à reclamação, o artigo 79, da Constituição que nos dá o direito a ser diferente, ao pluralismo político, da Constituição que nos dá o direito ao associativismo. É um legado que não se pode separar da luta pela democracia, dos acordos gerais de paz. Então, quer dizer, o Dhlakama nos deixa este ideal que é bastante importante para nós, que para nós é uma ideia de que nós podemos, como moçambicanos, ter todos os mesmos direitos, mesmo que não sejamos todos iguais, mesmo que não defendamos todos o mesmo. Então, para nós é um símbolo bastante importante de que é possível nós alcançarmos a justiça social. É possível alcançar a justiça social. E, para terminar, eu tenho esta imagem, não sei o quanto ela é impactante aos seus amigos, às suas amigas em Moçambique. Esta Thomas figura... Sankara. Thomas Sankara também é importante. E é duplamente importante para a luta das mulheres, porque Thomas Sankara dizia que não é possível, não existe nenhuma revolução social sem a libertação das mulheres. Simultaneamente, Thomas Sankara defendeu uma série de questões, incluindo que o objetivo da revolução é que o povo tenha o poder. Esta frase do povo no poder, é tanto de Samora quanto é de Sankara, que o objetivo último da revolução é colocar o poder com o povo. E Sankara também nos dizia que não é possível, ele não queria ser lembrado pela humanidade como alguém que não queria ser lembrado como alguém que não foi útil para a humanidade, alguém que não morreu pela humanidade. Sankara nos relaciona muito com a revolução, nos relaciona muito com a ideia da libertação, de uma libertação do povo africano, em que o povo africano encontra o seu próprio caminho, a sua própria formação política e ideológica, que nós estamos conscientes da função social da libertação e da revolução. Hoje temos medo de falar de revolução. Hoje temos medo de falar de revolução porque assusta aqueles que estão no poder, porque não há uma revolução que não abala o status quo e que não cria uma transformação social. Mas Sankara mostrou que o propósito da juventude é este, independentemente das discussões que há sobre a forma como se chega ao poder e a forma como também é assassinado. Sankara nos deixa um legado muito importante que eu relaciono muito com o legado de Che Guevara, que é ser jovem e não ser revolucionário. É uma contradição genética. Ok. Então, eu, para as figuras aqui, terminamos e quero voltar a te questionar. Será que o sistema de governação destes líderes africanos muito contundentes tem um prazo, tem um tempo determinado? Todos nós temos um tempo determinado. E eu costumo dizer, para morrer basta viver. Quando as pessoas costumam dizer, mas Quitéria, tu não tens medo de ser assassinada? Eu digo, olha, aqueles que nos matam também morrem. Eu não conheço ninguém que vai viver eternamente. Então, agora, há uma opção que nós temos, viver com um propósito ou viver sem propósito. Se nós vivemos com um propósito, cada dia da nossa vida é valioso. Quando eu acordo de manhã, eu me sinto orgulhosa de acordar, porque eu tenho a certeza que vai ser mais um dia com um significado. Então, isto aqui é importante, tempo determinado todos nós temos. E eu costumo dizer, olha, a história é sempre contada pelos vencedores. E porque os vencedores contam a história, podem tanto pintar-nos de diabo, como podem permitir, como se o nosso lado vence, conta a história
de forma imaculada. Todo processo de luta tem as suas nuances. Por exemplo, quando nós falamos da Winnie Mandela, é normal se valorizar a Winnie, mas a Winnie foi uma mulher muito ousada. Imagina uma mulher que no meio do apartheid, no extremo do apartheid, abdica, com o seu esposo preso, com 2 filhas menores. Ela ensina às filhas que nunca tiveram um contato direto com o pai que é preciso lutar. É a Zizi, são as filhas da Winnie que aparecem a ler os statements sobre por que é que o povo não vai parar de lutar enquanto Mandela estiver na prisão. Winnie foi presa várias vezes, ia entregar as filhas à família e dizer: eu estou a ir ao campo de combate, eu estou a ir lutar. Quando nós lemos o livro da Winnie Mandela, encontramos episódios em que Winnie foi presa, ficava menstruada, ensanguentada, pedia para ter acesso pelo menos de água para se lavar e negavam de lhe dar água. E mesmo assim, ela, quando saía da prisão, ia de novo manifestar, era presa de novo. Então, eu acho que estes exemplos de luta têm algum significado na nossa mente. Primeiro, nos ensinam que ser preso não pode ser algo que nos repele de lutar. Pode dizer: não, mas você pode ser preso. Mandela foi preso 27 anos, Winnie foi presa. Toda essa gente foi presa na defesa da liberdade. Se eu for preso com um fim legítimo, útil, e souber que estou do lado da verdade, eu não devo assustar. E tenho que despertar esta ciência para todos os outros jovens. Para que aqueles jovens, quando ouvirem que Quitéria foi presa, não desistam de lutar, avancem a luta, porque é este o motivo da luta. Quer dizer, nós temos que lutar e até vencer. Existe a célebre frase que diz: primeiro ignoram-nos, depois riem-se de nós, depois combatem-nos, até que vençamos. A distância é muito longa. Atribui-se a Mahatma Gandhi. Mas, quer dizer, é um processo. É para nos mostrar que o processo de luta não é fácil. E se fosse fácil, não seria necessário. Quando nós dizemos, por exemplo, olhamos para a frase, a famosa frase que é: primeiro vieram levaram meu vizinho judeu, mas porque eu não era judeu, eu não me importei. Depois vieram e levaram o meu vizinho que era comunista. Mas como eu não era comunista, eu também não me importei. Depois vieram, levaram o meu vizinho cristão, e porque o meu vizinho era católico, eu também não me incomodei. Até que vieram um dia e me levaram. Mas nessa altura já não havia mais ninguém para reclamar. A célebre frase de Martin Niemöller. Isto mostra como nós geralmente assistimos à injustiça social em silêncio, calados, porque não está a acontecer na nossa casa. Mas se nós nos silenciarmos quando ela acontece na casa do vizinho, um dia ela vai chegar à nossa casa e não teremos opções. A Quitéria poderia escolher não lutar. Podia escolher o melhor lado do conforto. Podia escolher todas as oportunidades que lhe ofereceram para ser silenciada. Podia ter medo, porque vão dizer que ela tem conotação política partidária. Eu não tenho medo que me fechem as portas, porque eu já nasci com as portas fechadas. Eu agora só estou a abrir. Então é isto que nós temos que mentalizar como jovens. Nós nascemos todos no sacrifício. Nós nascemos todos na dificuldade. Não devemos temer mais nada. Esse pão que te estão a dar as migalhas, que você está a justificar esse pão para ficar no silêncio, se calhar você teria o pão ao dobro, teria a rofada, se pudesse lutar e defender o teu irmão, para que o teu irmão também tenha pão. Esse pão que você está a receber, esse dinheiro que está a receber para trocar urnas, é teu dinheiro por direito. Da próxima recebe esse dinheiro, porque é teu direito, está a ser tirado do cofre do Estado, mas não troque as urnas. Prometa trocar as urnas quando chegar, faça lá o certo, faça lá o combinado, porque você tem uma dívida muito grande para com Deus, mas tem acima de uma dívida muito grande para com os seus. Com os seus. De facto, minha mana, está a ser muito rico e eu quero já começar a ir verso o encerramento, porque eu sei que tens tantas outras coisas por fazer. Eu queria te perguntar, o quanto amas Moçambique? Eu amo Moçambique mais do que amo a mim mesma.
Eu não me vejo para além de Moçambique. Desde que eu terminei a minha licenciatura, acho que esta é uma das maiores guerras que eu tenho. Porque eu, quando terminei a minha licenciatura primeiro, depois, quando comecei a fazer o meu mestrado, todos os meus docentes diziam: Quitéria, tu és muito inteligente, tem uma bolsa para viver, para fazer um mestrado fora do país. E eu dizia: eu agradeço muito, mas a minha luta é aqui. É aqui neste contexto, é aqui neste país, é aqui neste território. Em todo o meu percurso de luta, com toda esta minha luta que eu faço hoje, eu recebo todos os dias convite e eu digo: eu não posso trair aqueles que estão a lutar comigo. Respeito e acho que é justo nós fazermos tudo o que pudermos fazer em qualquer ponto do mundo onde nós estivermos, e é importante porque mesmo a luta de libertação nacional foi travada a partir da diáspora. Muitos destes que escreveram a luta, que escreveram para os brados africanos, os chisanos, os mucumbes, travaram na diáspora a estudar. Mas eu sinto que eu tenho uma dívida muito grande, eu tenho uma missão que eu própria não sou capaz de decifrar, mas eu amo este país como eu amo, mais do que eu amo a mim mesma. E por este país eu sou capaz de dar a minha vida, e por este país eu sou capaz de fazer qualquer coisa, desde que seja algo lícito, justo, e que vale a pena para as futuras gerações. Ok. Minha mana, eu quero te deixar ir descansar, porque já me ofereceste muito tempo, ao Bem-Aja. Duas coisas eu quero te pedir agora. Primeiro, gostaste de estar aqui no Bem-Aja? Gostei, foi uma conversa muito interessante. Agora não sei o quão difícil. Espero que esta pergunta não seja uma armadilha para a próxima. Não, esta pergunta é uma armadilha para te convidar para vires na próxima. Aceitas o nosso convite? Obrigada pelo convite. Sim, porque enquanto estamos aqui a conversar, estou a receber várias mensagens, muitos estão a chamar, e eu não posso responder porque preferi não permitir que houvesse chamadas, não é? E há os que estão a escrever: por favor, peça para que ela volte para vir falar sobre a violência da mulher e tal. E uma pergunta que eu não posso mesmo deixar de não fazer. Alguém me mandou essa pergunta ontem. Pergunta a Mana Quitéria: como é possível eu me inscrever na sua organização, na organização que ela dirige? Como é possível? Eu também quero fazer parte, quero estar nas fileiras com ela. Ok, muito obrigada pela pergunta. Todo o apoio à luta é muito bem-vindo e nós agradecemos constantemente. Para fazer parte da luta é muito simples. Se tiver redes sociais, pode procurar a página do Observatório das Mulheres, pode procurar a página da Rede de Mulheres Jovens Líderes, mas também pode procurar a página da Quitéria Guirrengana. Dependendo de como quer se engajar, se quer se engajar no ativismo pelos direitos humanos das mulheres, quer se engajar no ativismo pelos direitos da juventude, em qual das lutas que eu abraço, que são muitas, quer se engajar, então vai à minha página, deixe uma mensagem em PVT ou usa o número de telefone que está lá na página, porque tem um número de telefone, é só ligar, mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar uma mensagem no inbox da página, manifestar esse interesse e nós, muito em breve, faremos o engajamento. Alguém pode dizer que eu mandei mensagem esta semana, mas ainda não tive a resposta. Eu quero pedir milhões de desculpas, tenho estado a receber muitas mensagens, isso deixa muito feliz, muito orgulhosa desta luta, muito feliz em saber que não estou sozinha. A nossa capacidade de responder às mensagens, às vezes, é muito desafiada, são mesmo muitas mensagens por dia, mas mesmo assim nós iremos fazer questão de até fazer uma sessão com todos vocês que têm estado a manifestar este interesse em abraçar. Muito obrigado. Eu agradeço em nome dela, porque eu é quem faço a pergunta em nome dela, e muito obrigado. Ela está a seguir mesmo, porque está a continuar a me chatear aqui. Então, ela está a seguir. Quitéria, muito obrigado mesmo por estares aqui conosco. Nós somos muito solidários aquilo que estás a fazer.
e podes contar sempre com os préstimos aqui do Bem-Aja. Se precisares que tenhamos que dar visibilidade a alguma dos teus conteúdos, algum dos vossos assuntos, alguma manifestação da qual nós podemos ter um material ou mesmo fazer cobertura em direito, contacta o Bem-Aja, nós estamos abertos. E fica aqui a promessa, aguardo o nosso convite. Nós aqui, o Bem-Aja, nós tratamos de assuntos de África, não só de Angola, nós tratamos, e fiz passar aqui no rodapé, o assunto de África. Nós colocamos a África no centro das atenções. Então, minha mana, muito obrigado mesmo por estar conosco e te ofereço 1 minuto para dizeres aquilo que tu quiseres dizer para o povo moçambicano, para o povo africano, para os angolanos, para a diáspora africana espalhada pelo mundo. Este minuto é teu. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam. A minha última mensagem vai ser: ai de nós se esquecermos do combinado. O combinado não pode ser um discurso bonito para escrever no Facebook, não pode ser uma camiseta bonita para trajar, não pode ser um chavão, uma frase só que não tem efeito na nossa consciência. Eu convido a todos e todas vocês que estão a nos acompanhar para, no fim desta conversa, procurarem as letras de música da Zagaia. Mais do que escutar só a música, procurem a letra. Reflitam sobre a letra, questionem a letra e depois questionem tudo que acontece à vossa volta a partir daquela letra. Depois disso, vão saber o que é o combinado e o que é que nós temos que fazer. É isto que nós temos que fazer. E isto não é feito só em Moçambique. É aprendermos a questionar todos os dias o que acontece nos nossos países e lembrar que, tal como eles nos contam a luta de libertação, que eles travaram nos tempos, e quando nos contam a luta, nos contam que pela frente do diálogo, tentar, eles não conseguiram. Foram fazendo as frentes na diáspora, que houve sangue para a libertação nacional, que houve sacrifícios para a libertação nacional, que consentiram sacrifícios, que tinham medo, que pessoas perderam o emprego, pessoas perderam a oportunidade. Mas mesmo assim eles são heróis hoje, porque consentiram todos esses sacrifícios. E hoje dizem que nós somos preguiçosos, porque nós não somos capazes de consentir sacrifício. Vamos lá mostrar que nós também somos combatentes da luta de libertação hoje. Vamos libertar os nossos países hoje com conhecimento. Hoje, com conhecimento, que é a arma, a melhor arma que nós temos hoje. Mas não vamos deixar que nós sejamos reféns de um grupinho de pessoas. Vamos travar esta luta e ai de nós se não cumprirmos com o combinado. Povo no poder. Obrigada. Povo no poder. Povo no poder e para brindar mesmo a passagem da nossa mana e uma mana que luta pelos ideais de Zagaia, vamos fechar esta nossa live saudando a todos vocês com um clipe de Zagaia. Não, talvez não é aquela música que tu esperavas, não era aquela letra que tu esperavas, mas vamos deixar aqui aquela letra, aquela música que ele canta nos estúdios da RTP África. Então, até mais logo, às 21h, aqui no Ecos e Factos com Mano Álvaro, vos deixo com Zagaia.